Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para a gente fazer uma questão bem interessante sobre a análise de trabalho com meio conservativo e com meio dissipativo no mesmo eixo referencial aqui. Questão bem legal. Vamos lá. A figura mostra uma mola relaxada de constante elástica 8 newtons por metro e um pequeno bloco de massa meio quilograma preso a ela. Então esse bloco está preso à mola, tá? Para x menor que zero, não há atrito entre o bloco e a superfície horizontal. Para x maior ou igual a zero, o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é μ igual a 0,48. Após deslocar-se o bloco até uma posição menos 0,4 em metro, comprimindo a mola, solta-se o mesmo. Calcule o valor da velocidade com que o bloco passa pela posição da mola relaxada em x igual a zero e o máximo valor de x positivo que o bloco consegue alcançar. Então, essa questão aqui é interessante porque ele tem um trecho em que não tem atrito para valores. Eu botei aqui meu eixo horizontal orientado para a direita como positivo. À esquerda desse marco zero aqui, eu tenho uma situação onde é ideal, não há atritos, tá? Perfeitamente liso, pode ser assim, tá? E do zero para a direita, né, para números positivos de posições, eu tenho atrito e esse μ ali é 0,48, tá? Então, a primeira etapa a ser analisada é no intervalo, né, dessa variação de x entre o menos 0,4 até o zero, onde o meio é conservativo, né? Eu vou ter ali uma força elástica, vou ter ali uma normal, peso, essa força elástica vai ser variável ao longo desse deslocamento, mas são forças conservativas ali, tá? Então, meio conservativo, não tem atritos, tá? E depois, ao passar para lá, que vai ter, começa a ter realmente atrito. Então, vamos fazer a primeira etapa, ver qual a velocidade dele ao passar, quando ele chega na posição x igual a zero, que seria a posição de relaxamento da mola. Vamos lá. Bem, então coloquei aqui a análise do cálculo da velocidade do bloco em x igual a zero. Eu chamei de Vx, tá? Nesse trecho, entre menos 0,4 em metro e zero, não há atritos. Logo, eu posso falar que haverá conservação da energia mecânica, tá? Em mecânica em x, quer dizer, x igual a zero, só tem energia cinética. Por que isso? Porque aquela mola está potencializada, né, foi deformada em 0,4, né? Ela foi deformada nisso. Então, a mola está potencializada e empurra esse corpo, no caso, para a direita, tá? Ao chegar na posição x igual a zero, a mola está relaxada, não tem mais deformação. Então, toda a energia que era acumulada na mola, inicialmente, vira energia cinética nesse trecho de 0,4 negativo até zero. Então, fiz isso. No final, eu tenho só energia cinética, no início, só a potencial elástica, porque não tem velocidade, tá? Isolei o que eu quero saber, que é a velocidade, cancelei aqui esse 2, isolei a velocidade, deu V2, Vx ao quadrado igual a x0 ao quadrado, k sobre m, tirei a raiz quadrada, tá? É mais ou menos a raiz dessa expressão aqui, mas eu quero saber a velocidade em modo, quero falar velocidade positiva, ou até mesmo pela orientação que ele colocou, ele botou para a direita, o corpo está indo para lá, quero o V positivo, tá? Então, Vx vai ser a raiz positiva, coloquei esse x0 fora da raiz, tá? X ao quadrado, achei essa expressão aqui, tá? Substitui os valores. Em módulo, a deformação foi 0,4, 8 sobre 0,5, 8 é o K da mola, massa meio, eu achei a velocidade sendo 1,6 em metro por segundo. Então, ele passa pela posição de relaxamento da mola em x igual a zero, com a velocidade de 1,6 em metro por segundo. Se você fizer a análise dimensional aqui, você vai ver que o que você vai encontrar aqui, a expressão é alguma coisa em metro por segundo, ou seja, beleza, velocidade. Sua expressão está certa. Até aí, tudo bem? Bem, vamos ver agora a parte onde há atrito, né? Da posição x igual a zero até essa situação da mola mais alongada possível, tá? X máximo, vamos dizer assim, tá? Desse área do bloco, eu tenho força normal, força de atrito, força elástica e peso. Por que a força elástica está para a esquerda? Porque o bloco está indo para a direita, ele tem uma velocidade Vx, que é de 1,6 por segundo, que a gente achou no bloco anterior, tá? Está indo para a direita, a força elástica está para o outro lado. Como o corpo vai para a direita, o bloco vai para a direita, a FAT está em sentido contrário, ok? Então, esse é o diagrama de corpo livre. Se perguntarem
Quantas forças atuam nesse corpo? 4? 3. Força normal e força de atrito são componentes da força que o plano exerce nesse bloco, tudo bem? Então tem a força, tanto que eu boto a mesma cor, tá? Essas duas são componentes, então simbolizam uma única força, força elástica e peso, tá? 3 forças. Mas vamos lá. Ele se movimenta na direção horizontal, logo ele não se movimenta aqui na vertical, é dado da questão, tá? Então na vertical há equilíbrio, tá? Normal, a intensidade da força normal igual à intensidade da força peso, normal mg. Fat, m, mg. Agora vamos aplicar o teorema trabalho-energia, onde trabalho resultante é igual à variação da energia cinética, tá? Vamos lá, trabalho resultante é ou trabalho da força resultante, ou soma de todos os trabalhos das forças que atuam nesse corpo. E eu coloquei isso, trabalho da força peso, da força normal, da força elástica, da força de atrito. Lembrando que tanto normal quanto peso são perpendiculares ao movimento, logo não realizam trabalho. Então quem faz trabalho aqui é só a força elástica e a força de atrito, tá? Então, uma das componentes da força que o plano faz trabalho, a outra não faz, a força de campo, peso não faz e a força elástica faz. Está aqui. Energia cinética final menos a inicial. A final é quando ele chega na situação de maior elongação. Está aqui, V igual a zero. Tá? Eu botei esse desenho esquema para a gente entender o seguinte. Enquanto esse bloco está indo para lá, aqui seria a posição zero. Ele está indo para lá, para a direita. Tá? Ele vai alongando, a velocidade ficando cada vez menor, até o ponto de elongação máxima para esse contexto, para essa situação, onde tem a FAT ajudando a força elástica a retardar esse movimento, a gerar uma frenagem nesse movimento, gerar uma aceleração que vai frear esse movimento. Então está aqui. Tá? Esse bloco andou uma distância xm. O quanto a mola se deformou foi quanto o bloco andou, no caso aqui para a direita. Tudo bem? E aí quando eu vou fazer o trabalho da força elástica da FAT, onde força elástica está contrária ao movimento, tá? FAT contrário ao movimento, então as duas têm trabalhos negativos. Está aqui, ó. Menos kxm ao quadrado sobre 2 e menos FAT vezes xm. Aqui seria FAT vezes xm vezes cosseno de 180. Eu botei aqui menos FAT vezes xm, tá bom? Por que xm? Porque o que esse corpo andou atritando com a superfície foi quanto a mola se deformou. Está aqui. Igual a menos, que é 0 menos isso aqui, menos mvx ao quadrado sobre 2. Por que vx? Eu chamei no outro quadro a velocidade quando ele passa na posição 0, eu chamei de vx. Então, está lá o vx, que vai no 1,6. Multipliquei por menos 1, tirei mc, ficou essa equação aqui. E vamos fechar agora essa equação jogando os valores das grandezas, tá, correspondentes para poder resolver essa equação, que é uma equação de segundo grau em xm, que é o que ele está pedindo. Tá? Vamos lá, então. Bom, fechando aqui, montei essa equação. No lugar da FAT, eu botei μmg, que nós achamos, né? FAT sendo μmg, tá? Então ficou essa equação enorme aqui, tá? Enorme. Kxm ao quadrado mais 2 vezes o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade local, xm, deformação máxima, menos a massa do corpo vezes a velocidade em x, no x igual a 0, né? Ao quadrado igual a 0. Coloquei. Eu sei que o K vale 8, a constante da mola vale 8, o μ vale 0,48, a massa meio, a gravidade 10, como sempre, m meio e a velocidade em x 1,6 ao quadrado. Ficou essa equação aqui bem simpática. Tá? Depois de você multiplicar aqui e reduzir, ficou 25xm ao quadrado mais 15xm menos 4 igual a 0. Tem duas raízes também bem simpáticas, 0,2 e menos 0,8. Ele foi bem claro na questão, ele quer xm positivo. Então, resposta vai ser ele vai alongar uma elongação máxima aqui de 0,2 em metro. É claro que se não houvesse ali atrito, essa elongação seria maior, porque seria somente a força elástica para gerar essa desaceleração, né? Essa frenagem no corpo, tá? Então ele iria um pouquinho além de 0,2, mas na situação colocada na questão, 0,2 em metro é a resposta. Questão bem interessante, mexe com situações bem legais. Enfim, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.